Tá gravando, tá? Então vamos seguindo ali, muito bem, bastante coisa legal, bastante coisa. Agora a gente começa a entender muito mais a parte prática, tá? Muito mais a parte biomecânica, a ação, professor, o que vai fazer? Explica aí, bora lá. Tudo bem, queridos? Então, começa essas dúvidas. Vamos simplificar, estamos entendendo como funciona, então, o sistema autoligado. Professor, então, sistema autoligado, então, é batente, elástico, stop, fio, é basicamente isso. Agora, como fazer isso funcionar? Tá? Onde colocar isso de forma correta? Vamos lá, tá? A gente viu, então, mais uma vez, que o braquete, ele não é o que venderam para gente, beleza? Tudo bem? Então, assim, quem quiser mentir, fique à vontade. A partir de agora, vocês dançaram, tá? Quem já conhece aí uma verdade científica e extremamente relevante, que é um trabalho igual a esse, dá mais para falar. Não, então, sistema autoligado faz a diferença? Vamos ver, eu posso adiantar, faz muita diferença. Vocês que vão trabalhar o paciente para terminar mais rápido, gente, perfeito. Só que ofereçam, eu não acho errado terminar um caso que você terminaria em um ano e meio, terminar em 3. Mas quem optou em terminar em 3 foi o paciente. Sabe aquela coisa, doutor? Ó, o senhor está precisando passar um creme na sua testa para fazer isso, isso, isso. A gente tem o creme La Roche-Posay, que custa 1.000 a gota, e nós temos o outro, que é o nacional, que é mais simples, que ele vai custar 1.500, mas um você paga 1.000 agora, o outro 1.500 em 15 meses. Ah, vou ficar nos 15 meses. Tá? Então, é a escolha do paciente. O grande problema é quando o dentista sabe da proposta, da forma de trabalhar, e ele oferece para o paciente só o que ele mais ganha. Não é assim. Tá? Então, bora, vamos entender essas estruturas. Então, agora nós dividimos, e vocês entenderam. Então, nós vamos trabalhar essas fases de implementação. O que eu tenho, então, que fazer dessa conversão, né? Então, eu trabalhei sempre com braquete pré-ajustado, edgewise, e agora nós estamos nessa conversão. O que eu tenho que trabalhar? Como que eu tenho, professor, que entender para começar a aplicar essa estrutura, então, do sistema autoligado? Então, eu falo, né, brinco, né? Agora é a digital, sua como ortodontista, que vai fazer realmente você se tornar diferenciado. Então, a gente fala que nessa conversão, né, cada um vai ter a sua velocidade, seu tempo. Então, para facilitar o entendimento de vocês e que isso seja algo transformável e não aquela coisa, putz, eu não tô, é muito difícil ir para o sistema autoligado. Então, com o tempo, eu também fui aprendendo, fui colocando em prática, fui transformando isso em algo simples para vocês poderem também acontecer da mesma forma. Então, primeira coisa, trabalha com o sistema convencional, tá? Cola braquete, só nivela a linha, troca fio, 2 meses, 3 meses, 4 meses, vai trocando, vai nivelando, depois você faz o avanço, depois você distaliza, depois você constrói o que você quiser, tá? Aí, você começa agora a entender um pouco mais sobre a ortodontia, aí você vai fazer um planejamento ortodôntico, aí você entra, então, agora nós vamos só colar os braquetes autoligáveis e continuar no mesmo formato. Então, nós vamos testar algumas mecânicas, igual vocês viram lá, no braquete convencional ou no sistema, no braquete autoligável, tá? Então, você começa, então, a separar os 3 sistemas, porque agora eu já entendi tudo como funciona, tá? E se a gente entender tudo isso, queridos, a ortodontia, a translação, intrusão, é a mesma coisa. O dente não sabe se é o braquete, se é o sistema, se é o elástico, se é o stop, se é o night tie, se é o... Não importa, tá? E aí, com todo esse entendimento, que é uma etapa atrás de etapa, dia após dia, sendo exercitado, você vai melhorando a sua venda. Então, assim, vocês vão colocar ainda como manutenção do sistema convencional, igual do autoligado? Tudo bem, mas chega um momento que você tem que mudar. Olha, a gente está vendo, a gente está saindo de uma aula hoje que, olha, é possível terminar mais rápido, porque a classe 2 vai ser corrigida antecipada. A mordida cruzada vai ser antecipada. A mordida aberta vai ser antecipada sobre mordida. Vocês estão entendendo? Então, tem que convencer e tratar, transformar isso aqui, né? A Morelli lançou, há alguns anos atrás, uma possibilidade de transformar o braquete convencional em um braquete autoligável, colocando esse tal de free wire, né? Então, ligadura free wire é uma borrachinha, né? Então, eu nunca usei, recebi, mas achei particularmente muito feio, mas bastante, né? Muito grande, muito volumoso. Eu vejo que a estrutura dos pacientes hoje, os pacientes, eles querem algo mais estético, mais agradável, mas mais um produto, não sei como está a venda disso, tá? Mas só para vocês poderem entender.
Então, vamos lá. Fase 1, planejamento ortodôntico. Estude o paciente, saber as suas características individuais e as suas limitações. Beleza. Fase 2, sistema convencional com aparelho autoligável. Então, conduzir o tratamento da mesma forma, da mesma técnica do aparelho convencional, já que, né, que já faz parte do consultório, apenas colando o aparelho autoligado para conhecer como abre a peça, como encaixa o fio, como fecha a tampinha. Cobra-se da mesma forma como manutenção e cobra-se um preço mais caro pelo braquete, que ele é um pouco melhor. Isso aqui é uma sugestão, tá? Troca-se os arcos no mesmo tempo convencional. Então, você está fazendo parte do sistema autoligado, que é o braquete, tá? As mecânicas ortodônticas, entramos numa outra etapa. Trabalha-se com elástico leve, fio termoativado, continua-se fazendo os conjugados, tá? Então, você está introduzindo um pouco mais, continua colocando fogo, né, na distal do fio, dobra lá atrás, continua, né, dobrando na distal, então continua recebendo manutenção. Aí isso está evoluindo. E cada um vai fazendo o seu tempo. Às vezes vocês vão fazendo o tempo a partir de 2 meses, o próximo paciente já vai ser sistema autoligado. A partir de amanhã, vocês já estão aptos a incluir o sistema autoligado na vida de vocês, tá? Não tenho a menor dúvida disso. Ou vocês fazem, ou vocês já esquecem que estão aprendendo e voltam para o passado, tá? E, por fim, aí sim nós temos o sistema autoligado, tá? Então, nessa fase 4, eu tenho os três sistemas. Então, empreende, né? Ou melhor, empreende essa novidade, põe isso em prática como aprendendo, aplicando o sistema de entendimento dos pacientes nos 3 principais formatos. Deixa eu tirar aqui, ó, tá? Faz-se um contrato que valorize o ortodontista e dê segurança aos recebimentos e pontue o compromisso do paciente. Cobra-se um pacote fechado de tratamento, tá? Cobrar pacote fechado de tratamento, vamos separar. Tem muita gente que não entende o que é pacote fechado de tratamento. Pacote fechado de tratamento é a sua mão de obra. Eu vou escrever de novo, eu tenho que escrever isso, né? É a mão de obra, pacote fechado. É o que vai acontecer. 18 meses, você vai me pagar pela minha mão de obra, 350, 18 parcelas de 350. Agora, material não entra, gente. Por que material não entra? Porque você não vende, você não fabrica, tá? Então, e outra, se ele pedir recibo dessa brincadeira, aí você vai começar a ver que você está tendo prejuízo, tá? Então, ó, você vai pagar os materiais separados, terceirizados, você vai pagar no meu na minha conta, e eu vou pagar a dental, vou pagar o protético, vou pagar o laboratório que vai fazer seu aparelho, beleza? Tá? Agora, nós temos um pacote dessa mão de obra. Essa mão de obra vai te custar 12, 13, 15, 8, 6, 20. Você só chega ao dado de número de quanto tempo quando você lê o que o paciente tem, ouve o que ele quer fazer e entende o que você sabe fazer. Se você tem habilidade para coisa, você consegue fazer assim. Se não, volta para a manutenção, e é tempo, tá? E, por fim, a fase 5, aí você está empregando realmente o sistema autoligado. Aí você tem na sua mão o sistema autoligável e o sistema convencional. Então, muito mais do que aparelho, uma nova abordagem no paciente, um novo contrato, uma nova primeira consulta, um novo formato técnico e biomecânico e uma nova contenção. Simplificar sempre para se alcançar os mesmos resultados, fazer a mesma coisa de forma diferente. O que é a mesma coisa? Corrigir mal oclusão. Então, eu vou tratar a mal oclusão de formas diferentes, tá? Vou distalizar, vou avançar a mandíbula de formas diferentes. Então, aqui a gente passa a entender essas 5 estruturas, que é para que eu possa fazer com que vocês possam alcançar essa mudança. Ontem eu fui enviar um alinhador para a doutora Camila Lima, e aí o colega que estava sentado ali falou, cara, eu tenho uma sobrinha minha que ela foi fazer um tratamento dermatológico numa cidade e tal, que ela tinha não sei o quê, e, cara, ficou muito legal, mas o que me chamou a atenção, cara, é que essa medicina está muito avançada, porque ela foi lá só para fazer o procedimento. Eu falei, como assim? Ela fez uma consulta com a doutora pediu exames, ela mandou os exames dela que tinha que ser feito, e ela chegou lá e o procedimento e eu falei, caramba, mas o mundo está assim, digital, né? Então, o mundo está, mas nem todos estão, né? É claro, né? Então, a gente pode achar, né? Pô, que legal, cara, é só colar o braquete, né? Então, vamos pensar, o que venderam pra gente? Que a ortodontia era só colar a pecinha, trocar a borrachinha e trocar a minha. Tá, aí hoje, o sistema autoligado é aquela estrutura, cola a peça,
não troca mais fio, que é termoativado, você vai ficar com ele um bom tempo, e não tem borrachinha, então não troca borrachinha. Cara, como que eu vou convencer meu paciente que ele vai pagar 340, 350 reais por mês para mim, de algo que, caramba, eu vou sentar e olho para ele e tal, tal, tal. Então, a transição é exatamente isso. Como que você vai entrar num carro e o carro vai dirigir sozinho? Você é louco, muita gente ainda vai demorar para entender essa transição tecnológica, tá? E não vai aceitar, vai ficar com medo, meu Deus. Agora imagina uma moto, né? Com ninguém pilotando, né? A inteligência artificial vai levar uma moto. Imaginou? Já tem, tá? Aí você fala, caramba, a moto não cai, não tem rodinha, mas não cai. A tecnologia está entrando hoje e a nossa ignorância, ela tem que ser quebrada diariamente, né? É muito incrível. Então, esse doutor aqui, né? Acho que vocês não conhecem ele, o doutor Roberto Bombonati, ele tinha lá uma relação oclusal de sobremordida, uma super classe 1, né? Então, de um lado, ele ia lá para o classe 3, apinhamento superior e inferior. E nessa época nós preferimos tratar com braquetes, porque nós só tínhamos nessa época os alinhadores Invisalign como projeto de trabalho. Caramba, ia ser muito caro. Ele ia gastar aí 6, 7 mil, que ele podia gastar 800 de braquete. Mão de obra ele não ia ter custo, né? Então tratamos o professor, né, Roberto, então tá lá, né? O nosso querido amigo, figura, tá ali, ó. Compramos um Power, então um braquete semi-estético, com os braquetes posteriores e inferiores metálicos. Então, é importante que vocês entendam isso, porque senão você vende para o paciente como um braquete estético e não é. Uma coisa legal que esse braquete tem, a canaleta dele é legal e não é, né? A canaleta dele, vocês vão entender por quê, gosto meu, né? Ela tem um tubinho, né? Uma estrutura para a gente poder saber qual braquete que é, e nesse caso também para evitar que alguma resina preencha, alguma estrutura preencha a canaleta. Só que para mim eu não gosto muito, porque eu gosto de posicionar, e como o braquete autoligável não tem a aleta central vertical, ele só tem, então, a canaleta, então eu teria que usar a canaleta para acertar um pouco a angulação. Isso dá um certo trabalho, mas a gente vai se adaptando, tá? Então, aqui, acabamos de colar, nós estamos usando uma resina Foto Light, que era a resina da Morelli, né, que ela color change, então você cola, tira o excesso, né, que está colorido, depois você polimeriza. Aqui esses tubinhos que vão dentro da canaleta, tem empresa, o Damon, que é muito legal, que ele tem além desse tubinho, uma varetinha vertical para medir a altura da cervical até o centro da canaleta. Interessante para quem ainda depende muito do visual com medida, não só o visual, tá? Muito bem, colamos o braquete, claro o que vai acontecer aqui. Vai nivelar e alinhar e vai protruir, né, os dentes anteriores, vestibularizar. Se ele não tem classe 2, vai ser mantido. Se ele tem um pouquinho de classe 2 do lado esquerdo, por isso que tem um pouquinho de desvio de linha média. Então, colocamos o stop na distal do dente 15, 14, entre 15 e 14, com o objetivo apenas estático, de evitar que o fio não gire, não espete o paciente. Beleza? Estamos fazendo a sequência aí, olha lá que interessante, fazendo o nivelamento e alinhamento. Então, o que vai acontecer é que os incisivos vão vestibularizar, e isso aqui, mais uma vez, eu coloco para vocês, porque se vocês entenderem que isso vai acontecer, quando vocês pegarem um alinhador para planejar, porque isso vai ser uma novidade, gente, olha que legal, tá? Quem não entrar no alinhador não tem problema, viu, cara? Não precisa, né? Não tem obrigação de fazer técnica de diferença, não tem problema, não tem que entrar no sistema autoligado. Então, hoje a Invisalign tem contratado, isso foi uma novidade ontem, contratado dentistas, vai mandar embora os seus planejadores com o tempo, acredito eu, e vai contratar terceirizando planejadores. Agora, é claro, vocês que têm aula de tudo isso, que estão se interessando, querem assistir aula, né, de planejamento, é muito legal, porque vocês vão ter na mão de vocês aí mais um recurso para poder oferecer para qualquer lugar do mundo. Vocês vão receber um escaneamento, um pedido, vão traduzir ele em qualquer língua, que aí é fácil traduzir. A inteligência artificial já está ajudando nos softwares, muito, no diagnóstico, bem legal, e vocês vão trabalhar, vão tratar ele. Temos que pegar alguém aqui, gente, calma só um pouquinho. Dia de tomar banho, ai, que delícia, vou tirar eu do aconchego do lar. Olha aí. Olha lá, gente, dá um oi aí para Cacau. Oi, Cacau, beleza? Vamos tomar banho. Oi. Não, velho. Olha que delícia.
Olha lá, o feeling de pelo, né? Vocês devem ter também aí, né, queridos? Bom, então, ótimo. Se a gente entendesse... Vamos lá, professor, se eu fosse para um Edgewise, faria a mesma coisa? Idêntico. E se eu fosse para o Straightwire, faria alguma coisa? Idêntico o resultado. Mas a borrachinha tem que ser trocada. Então, aqui não tem borrachinha, tem uma higiene muito maior, não vai trocar o fio, ele vai ficar a cada 2, 3 meses. Então, é muito legal, queridos, porque a gente tem aqui um projeto de trabalho que dá para você atender um paciente com 3 minutos de cadeira. Dá para atender em outra cidade? Mais ou menos. Você descola uma peça, você tem que ter um colega, né? Então, se fôssemos para o alinhador, o que nós faríamos? Inclinação, a mesma coisa que o braquete vai fazer, que é inclinar incisivo para vestibular, a gente também vai fazer. Só que vai precisar, às vezes, de algum ponto de quebra de ponto de contato. Então, tá bom. Nivelando e alinhando, com isso vai criar um overjet. Com a criação do overjet, o que gerou uma condição de colagem inferior, então eu testava, ele vinha, eu testava, tem altura? Tem, então bora, vamos colar. Não tem altura? Então não cola, tá? Então, nós estamos aqui com o professor Roberto, então o que ele fazia? Ele tirava o arco dele, entrava com uma lixinha e quebrava o ponto de contato. Por mais que os fios na Itália, ele está com 14 aqui, um 12, vai vestibularizar e criar espaço, a quebra de ponto de contato é muito bem-vinda, porque minimiza a inclinação para vestibular, número 1, e ainda proporciona espaço. Então, pegava a lixinha, desgastava os dentes, então ele tirava o fio e ele mesmo fazia o desgaste. De novo, estamos usando um fio aí só para evitar um stop, perdão, só para evitar que gire. Tudo bem? Então, esse é aquele tipo de tratamento que se o paciente vier 6 meses depois, ele está bonito. Aí você fala, ó, não some mais não, cara, vai dar problema. E não dá problema nenhum, tá? Então, alguns detalhes aqui nesse caso permitir que o fio vestibularize e incline os dentes, quebrar os pontos de contato inferior. Olha ali, ó, nós estamos falando aí que em 4, 5, 6 meses, olha o resultado que a gente tem, tá? Então, bem bacana, bem bonito. Olhem ali, ó. Então, aí nós estamos acrescentando uma coisa a mais que o autoligável tem, anotem aí. Eu vou falar isso lá nos fios, tá? Então, a gente consegue trabalhar no sistema autoligável trabalhando com 2 fios, não é um sobre-arco. Sobre-arco, vamos entender? Sobre-arco é quando você tem um arco mais rígido, encaixado nas canaletas, para permitir que um dente se movimente com um fio mais fino e o outro sejam ancorados. Aí você faz um degrauzinho e mexe num lateral, por exemplo. Aqui não é sobre-arco, aqui são 2 arcos na mesma canaleta e 2 arcos flexíveis, para preencher mais a canaleta, que o fio é pequenininho, tem folga, eram 14, eram 12, tá? Então, isso é chamado de tandem art. Nós vamos ter essa parte da aula já vou mostrar para vocês, tá? Então, beleza. Estamos aí com tandem art. Uma outra coisa interessante é que a gente acabou colocando um amarrilho individual no incisivo lateral para gerar um pouco mais de pressão naquele lateral, para ajudá-lo na rotação. O tandem art teve como objetivo realmente preencher mais a canaleta para produzir a correção desse apinhamento. Muito bem. Então, nós estamos vendo aqui, ó, ele faltava bastante do consultório, né? Então, ele mesmo fazia essas alterações aí. Então, já está num arco retangular superior, colocando corrente, finalizando aí os espaços, usando um pouco de elástico classe 2 do lado esquerdo para melhorar a linha média, tá? E a classe 2, aumentando o calibre do arco. Então, a gente vê que está bem bacana, já está bonito o arco inferior. Nós estamos falando aqui em 4 arcos, tá? Então, o elástico acabou não tendo a sua função, colocou-se a contenção inferior e a contenção superior. Então, assim, ó, nesse caso ali, ó, teve um erro de X. Só que, queridos, o erro de X aqui poderia ser suprido pela dobra, fazendo um offset no incisivo lateral. Só que, gente, às vezes você faz a dobra, ela não entra, não acontece, o movimento nem sempre é assim tão perfeito, tá? E às vezes você esquece. Então, nesse caso, o que foi feito? Entrou-se com um alinhador para dar o acabamento final. Ou, por exemplo, aqui, ó, chegou nessa etapa, vamos fazer dobra, mas já está bonito. Vamos fazer o seguinte, vamos tirar o aparelho e dar o acabamento final no alinhador? Foi o que foi feito nele, então, um tratamento, um sistema autoligado híbrido com alinhadores, beleza? Então, um alinhador no arco inferior, e aqui você pode fazer, por ser muito pequeno, um homemade, né? Por isso, como ortodontista, a gente tem que entender como funciona todos os tipos de sistemas diferentes, tá? Então, aí você pode ativar com desgaste, resina, e ativar com alicate 700, muito bem, tá?
Mas, professor, eu ainda não entendi como que a gente trata esse sistema autoligado. Eu ainda estou meio preocupado. Então, bora, relaxa, clica aí no botão aí, vamos seguindo aí. Vamos lá, tá? Então, ótimo. Vamos entender cada uma dessas etapas, a importância e transformar ele em algo viável? Então, vamos lá. Falamos para vocês aí nos brackets, né? Estamos falando, né, do batente, da colagem smart, do arco, dos elásticos, do stop e da contenção. Bora lá, vamos entender, então, bem rapidamente, só essa estrutura, então, do braquete que nós falamos ali, né? Então, normalmente, nós temos aí, no tratamento do dia a dia de um consultório ortodôntico, então, por exemplo, quem trabalha com franquia, seria a coisa mais linda se você pudesse não ter borrachinha, porque se a gente tiver escolha, eu quero escolher amarela. Não, não, não. Amarela, amarela, amarela. Mãe, dá uma olhada. Azul, e você tá ali, bicho. Você tá ali, ó, olhando. Gente, então, borrachinha serve para quê? Para enfeite. Como o teu consultório não é uma casa decorativa, é tratamento, arranca isso da tua vida, tá? Um ou outro, tudo bem, mas imagina o dia inteiro, queridos, o dia inteiro você trocando borrachinha, tá? Então, olha lá, nesse trabalho do Smith, do Major, em 1990, eles colocam uma redução média de 6 minutos para abrir e fechar a canaleta e 14 minutos para colocar e tirar um fio e colocar uma borrachinha. Então, a gente está falando de 7 minutos, 6 minutos na média por paciente. Só para ficar escolhendo a borracha, professor, mas eu já mando ele escolher antes. Mas na hora o cara muda. Mas eu já dou para ele escolher na sala de espera. Aí tem um outro ponto, né? Quando tinha o Damon passivo, né, o Damon 1, que tinha um alicate para abrir a tampa, descolava-se com mais frequência. Colocar elástico também tem chance de descolar, de encaixar sua chavinha ali no braquete e descolar. Mas vamos entender? Eu quero algo mais produtivo, mais rápido, menos tempo de de paciente na cadeira, tá? Então entendemos que tem esse lado aí. Aí ótimo, vamos entender o braquete. Então nós temos aqui um braquete que possui uma canaleta e esta canaleta, por sua vez, tem um tamanho que foi feito para auxiliar no trabalho. Normalmente, a canaleta que a gente usa, ela tem um tamanho de profundidade 30, uma largura de 22, tá? 0,22 por 30. Então, quando eu tenho um SLP, então aqui estou falando SLP, é a marca da Morelli. Então, a Morelli tem 3 tipos de braquete: SLP, SLI. Quando ela lançou o SLI, bombou, vendeu. Depois entrou o SLP, vendeu um pouquinho. Depois entrou o SLH, o que mais vende hoje é o braquete SLH, que é o que a gente desenvolveu para a Morelli, tá? Então, o clipe do Naitá, então, mantém-se com as características iniciais e perpetua, ou mantém também a característica da canaleta, mantendo 22 por 30, tá? O que proporciona maior liberdade do movimento ortodôntico. Então, o seu fio fica com mais folga. Vamos pensar um pouco mais confortável nos primeiros fios, mas vamos pensar, a gente já está usando um fio termoativado, já estamos trabalhando com um fio mais flexível. Então, essa folga ela é interessante nessa liberdade, é aquela coisa, é um pouquinho a mais de benefício, não atrapalha, tá? Liberdade na hora de usar os elásticos para fazer movimentos. Então, posterior, trabalhamos muito com a necessidade do braquete passivo, beleza? Canino, pré, esses braquetes, então, estarão passivos. Agora, o braquete, deixa eu voltar aqui, ó. O braquete, então, SLI, o clipe, promove uma leve força no arco, para participar, então, da profundidade da canaleta. Então, já logo nos primeiros fios, aqui eu estou fazendo uma foto bem macro de tudo para vocês poderem entender, logo no início, os fios já começam a ser pressionados pela canaleta, tá? Aí, como se tivesse aí um amarrilho, professor, mas eu posso usar um amarrilho? Pode, tá? Se te interessar fazer um amarrilho, ótimo, tá? Então, nós temos aqui, ó, para vocês poderem acompanhar aqui, ó, verem entre um e outro. Então, nós temos uma coisa muito legal. A Morelli trouxe para o mercado há algum tempo, isso é muito legal. O braquete autoligado. Então, o braquete autoligado, deixa eu só fazer uma coisa aqui, queridos. Ó, peraí. O braquete autoligado interativo e o braquete autoligado que agora possibilita eu entrar. Imagina, eu fiz uma dobra. E no que eu fiz a dobra no segundo molar, não entra. Então, o braquete de primeiro molar autoligado é muito legal, tá? Então, é uma escolha que a gente pode ter em relação à colagem do que a gente tem de tubo, porque o tubo que a gente tinha, na verdade, nada mais era do que... Deixa eu mandar uma resposta. A mãe tem que responder, né?
Isso, tá lá, tudo bem, tudo bem. Então, ótimo. Então, queridos, a gente vai entender o seguinte: a gente tem aqui o braquete passivo e o braquete interativo. Como é isso? O tubo que a gente tem lá do molar, que é muito legal, ele permite que, por exemplo, você possa fazer uma dobra no segundo molar de extrusão, abre e encaixa com a dobra. Legal demais, tá? Quando você já vê que vou precisar de algo. Por exemplo, eu vou usar alça e eu vou colar um tubo, também é muito legal. Porque quando a gente tinha o tubo colado e ele fechado, quando você coloca a alça, você vai ter que ou puxar ele lá na frente, vai dobrar aqui atrás, nossa, quando você vai dobrar para ativar a alça e tunga, pode quebrar. Então, a estrutura nossa de trabalho aí é horrível, né? Cadê nós aqui? Sair daqui? Me perdi. Espera aí. Vamos achar nós aqui, gente. Isso. Ixi, espera aí. Eu perdi vocês aqui, ó. Iniciar, deixa eu ver se a gente vai conseguir entrar. Tá. Porque senão eu não consigo ver vocês aqui, ó. Deixa eu só abrir de novo o link aqui. A gente se perdeu. Olha, agradeço as orações, Laurinha já terminou a cirurgia. Pô, que legal, Raquel, muito bom. Muito bom, muito bom. Amém, que legal. Então, vamos de novo entrar aqui. Isso, agora eu estou vendo lá vocês. Então, muito bem, tinha saído, tá? Então, o que acontece? Nós temos ali a forma, então, eu posso ativar a alça um pouco antes, que é legal, tá? Um pouco mais curta no braquete, abro a tampa, puxo e encaixo. E aí fecho, não tem força para risco de descolar o braquete. Então, muito legal. Então, vocês estão vendo aqui, ó, um braquete autoligado, esse aqui é um Foresta Dente, que a Morelli e a Orthometric fizeram idêntico, o braquete mais copiado que teve, então muito legal, muito simples. Olha lá o tubo do molar, olha que bacana, ó. E o que é legal desse acessório é que a gente consegue colar, abrir tanto pela vestibular como pela cervical. Olha lá, tem uma bolinha na frente e a gente consegue abrir. Enquanto que, normalmente, outras marcas apresentavam um clipe, uma tampa na região anterior, e a gente não tinha a segunda possibilidade de abertura. Então, olha lá, nós estamos vendo aqui um braquete Carriere americano da Ortho Organizer, que é um braquete passivo, tá? E para abrir esse braquete, a gente só tem a face anterior com uma bolinha para eu poder encaixar, olha lá, ó, e abrir, tá? Então, isso a gente chama de porta, né? Então, abre e a gente consegue abrir e fechar usando só um único recurso. Então, se eu tiver dificuldade, e acontece às vezes realmente por ser uma porta e ser deslizamento, é comum que não a gente entre tártaro e depois para abrir é uma dificuldade terrível. Então, uma dica de ouro que eu dou para vocês aqui, ó, toda vez que o paciente vier, abra e fecha a tampa, tá? Então, quem falar para mim assim, ó, professor, eu estou usando o autoligado e não está abrindo, eu falo, você não assistiu a aula, tá? Bem assim, né, professor? É bem bonzinho, né? Então, assim, ó, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre todo mundo, fecha todo mundo, manda o paciente embora, tá? Simples. Então, aqui a gente consegue ver, de uma visão bem mais aproximada dos braquetes macros. Esse primeiro é um braquete que não chegou no Brasil, que a gente comprou num dos congressos americanos, que ele tem uma tampa que ela roda, tá? É interessante, mas você precisava de uma chave, isso já era ruim, a chave tinha um custo. Outro ponto, descolava muito, quebrava muito essa tampinha, tá? Então não veio para o Brasil. Agora a gente tem também lá, esse aqui é o Carriere, tinha um custo maior, então com relação aí ao seu custo geral, uma coisa muito legal que ele já trazia, foi um dos primeiros a trazer para o mercado, não era só braquete, né? Ele já vinha com o kit de fios, kit de stops, então era bem interessante, mas o custo era bem alto, R$ 1.300, tá? Muito legal. Não tive problema nenhum com eles. Aí nós tínhamos aí o braquete, aqui nós estamos vendo o Aditec, então um braquete também bem bacana, em que a tampa era de Naitai. Então no começo ela teve muita falha, porque quando você abria, muitas vezes ela saía, né? Então a gente acabava perdendo essa relação aí da tampa, né? E eles vendiam separada a tampinha aí, essa portinha, esse clipe, era trabalhoso, mas bem legal. Aqui nós estamos vendo dois braquetes idênticos, que é o Morelli e o
esses todos são braquetes macros, né? Então, o Morelli e o Foresta Dente. Então, você consegue abrir tanto por vestibular como por cervical. Olha que legal. Vocês devem ter, provavelmente, esse braquete aqui da Morelli. Tem um para mostrar para o paciente, para colocar na mesa. É bem legal, tá? Então, o braquete da Foresta Dente, ele ainda tem uma canaleta dupla ainda, que você consegue colocar até fio 16, tá? Então, te ajuda nas rotações, tem aí suas vantagens, né? Mas lembrem de novo, olha lá, a canaleta embaixo. Lembrem de novo, não é o braquete que vai fazer a mudança da sua vida ortodôntica, né? É a sua habilidade, tudo bem? A gente sempre falou isso. Então, aqui mostrando, né, as características que a gente acabou quando nós montamos aí, 2018, o braquete da Morelli, o SLH. Então, está lá, aprovado pelo professor Fernando Pedrinho, professor Bolivar. Então, a gente tinha uma característica aí, ó. Vamos lá, eu vou dar um zoom aqui, ó. Vamos lá. Então, eu coloco como importante aqui, mas vamos dar um zoom. Então, nós temos aí, na região anterior, o braquete SLI, interativo, para os quatro incisivos, e posterior, para os molares, o SLP, caninos, molares e pré-molares. Então, o que a gente coloca lá? Olha lá que interessante. Dual Activation System. Então, uma dupla ativação combina braquetes autoligados anteriores interativos com posteriores passivos para um sistema híbrido que permite liberdade de movimento ortodôntico. Que liberdade é essa? Na região anterior, o nivelamento e alinhamento é mais interessante pela diminuição da canaleta, beleza? Posterior, a gente vai trabalhar o elástico classe 2 ou 3, o que libera mais a movimentação posterior, que é muito bom. Por quê? Libera batente, nada a ver com braquete, elástico, nada a ver com braquete, e o braquete por ter uma canaleta com liberdade. Então, é um golinho que acaba nos ajudando e vale muito a pena, tá? Enquanto ainda oferece controle anterior total do acabamento preciso. Então, dentes anteriores, braquete SLI, alta liberdade de movimentos com fio durante o nivelamento inicial e alinhamento. Excepcionais controle de torque, a gente já viu, né, que isso aqui não é uma verdade. Controle de torque, não tem mudança entre o braquete e a Edgewise e nada dos outros. O controle de torque tem que estar na nossa mão. Se eu precisar controlar o torque durante uma retração, eu dou o torque no fio. Não esperem o braquete. Eu não estou falando mal, não. Está escrito errado, então deviam mudar? Gente, tem tanta coisa, né? Se vocês lerem a bula de um remédio, vocês não tomam remédio. É simples assim, né? E a rotação durante a fase ativa do clipe, momento da finalização dos braquetes para o acabamento. Então, se nesse momento você precisar de um acabamento, vai fazer dobra, recola, tá? E dentes posteriores, então, braquetes passivos, SLP, alta liberdade de movimentação dos fios durante toda a fase de tratamento. Então, nessa hora, eu acrescentaria aqui, né, depois que a gente vê, liberdade para uma retração, liberdade para a principal etapa, que é a etapa antecipatória de resultados, né? A gente antecipa o resultado. Então, etapa de elásticos, tá? Então, seria muito bom. O fio flexível, o batente liberando a oclusão e o braquete com a sua folga em canaleta. Então, um sistema com muitas possibilidades. O melhor dos dois mundos, né? Interativo e passivo no sistema. Excelente controle anterior, que eu diria assim, ó, o que é muito bom a gente usar esse braquete, a qualquer momento você tem reposição, é simples, tá? O custo dele é bem baixo, tá? Só que é aquela coisa, né? Se o braquete custar a boca inteira R$10, eu ainda tenho certeza absoluta que muitos dentistas, se não a maioria, vão cobrar do paciente quanto? Zero. Vão pagar os 10, não vão cobrar nada do paciente e vão dar recibo ainda. Então, bem-vinda. A ortodontia é isso daí, né? Para poucos, o diferencial, para muitos, um serviço com pouca qualidade, né? Nem que o produto seja bom, mas se não tiver bom, não tivermos habilidade, de nada basta. Tudo bem? Então, contribuição da técnica que nós temos aí com relação ao braquete. Professor, que prescrição que ele é? Ele é prescrição ROT, tá? Muda muita coisa? Nada? Tá? Então, por que não muda nada de novo? Porque nós estamos falando que quem corrige uma classe 2, classe 3, medida cruzada, é a mecânica, tá? Então, o que nós percebemos? Por que nós pedimos, então, para ser colocado um SLI na região anterior? Porque nós percebemos que o SLP, após o término do nivelamento, muitas vezes tinha um dente girado. Vocês estão vendo aqui, ó, um fio já mais calibroso, todo o fio sem nenhuma alteração, então não importa, ele não vai mudar, né? Então, aqui eu teria que usar um amarrilho. Só que, peraí, será que não poderíamos, então, melhorar a eficiência desse braquete no apinhamento? Por isso, pedimos o SLI na região anterior, P posterior, que chamamos, então, de SLH, tá? E na região posterior, uma maior liberdade. Então, nós estamos vendo aqui uma maior
maior travamento do fio na canaleta, permitindo, então, aí a possibilidade de rotação, de correção do apinhamento, de protrusão e vestibularização, que muitas vezes a gente necessita, né? Só que vamos guardar isso na nossa vida. Se eu quero maior efetividade, eu ponho um 12 mais um 12, um 14 mais um 14, um 16 mais um 14, 16 por 16 não dá. Aí ele fica maior do que o tamanho da canaleta, tá? Então aí entramos aí, nós vamos entender já já o Tandem Art, que é bem legal, tá? Então, muito, muito bacana. Vamos aí? Isso, deixa eu só mudar aqui, para eu conseguir olhar a hora aqui. Isso não estava conseguindo ver, 11h15. Então tá bom. Maior liberdade das inclinações e maior liberdade da movimentação posterior com elástico. Muito legal, tá? Então, a gente trabalhou com vários braquetes, tá? De estético, semi-estético, metálico, com um clipe, com tudo que vocês podem imaginar. Bem legal, tá? Então, a gente acabou colando, peguei um taipodonte, colei vários braquetes diferentes, e aí, mais uma vez, né? Se olhar para o braquete, você fala, é o braquete que corrige a maloclusão? Com certeza absoluta, não, né? Então, tá lá, ó. Então, a gente é importante, se vocês conseguirem sempre guardar um braquete e colar na boquinha aí braquetes diferentes, você pode mostrar para o teu paciente, olha, tem diversas prescrições, trabalhamos com as principais prescrições, né? Mas não é o braquete o mais importante, é você, paciente, colaborando, é o dentista entendendo como vai fazer a movimentação. Tudo bem? Então, o que nós tínhamos de semi-estéticos, nós falamos, né? Então, temos ele, entre aspas, estéticos, né? Telos, então nós trabalhamos aí Quick Clear. Então, tem braquetes que eu olho que, meu Deus, eu nem lembrava de todos eles, né? Aqui um exemplo, né? Essa aqui é uma paciente, já lá atrás, nós estamos falando há mais de 15 anos atrás, em que essa paciente, ela queria algo estético, né? E ela não queria colocar aparelho superior, ela só queria arrumar os dentes da frente de baixo, tá? Então, o pai dela, o Flávio, médico, e ele falou, ó, doutor, então, como que faz? Eu falei, ó, nós vamos pedir uma boca e nós vamos usar só embaixo. Tá bom, ele pagou lá na época os 3.000, né, que era o aparelho, não era o custo do aparelho, era o aparelho mais o serviço, e usamos o 3M, o Clarity, né, que é o mesmo do Smart Clip, então, que é a tampinha do lado, o clipe lateral de Naitá. Então, é um aparelho bem legal, muito incrível, tá? E aí nós tínhamos realmente os braquetes estéticos autoligáveis reais, né? Então, nós tínhamos aí o Ideológico, que saiu do mercado, e o Ideológico e o Ortho Organize, a gente também saiu do mercado, eles eram de policarbonato, e a gente tem aqui, né, o professor Leonardo tá aqui, ó, né, cadê o professor Leonardo em algum lugar aqui, ó, então, trabalhava com o Damon, e ele teve um paciente que ele colou, né, da Ortho Organizer, e o consultor lá falou, não, nosso braquete é de porcelana com tampa de safira. Aí a paciente dele, juíza, descolou um braquete, e descolou, ele comprou os dois braquetes da frente, ele comprou um braquete da frente que descolou. Na hora de colar, ele percebeu que um tinha uma diferença estética. Aí a paciente falou, doutor, tá diferente. E a gente consegue ver, né, nesse braquete aqui, né, então do professor Carlos Nassif, meu grande irmão lá, meu amigo lá de Rio Preto, e aqui a gente consegue ver que já tem um manchamento. Não é que ele vai ficar horrível, se os dois ficarem mais escurinhos, tudo bem, tá? Mas se o paciente começa na frente a mudar, descolou, é ruim. Então nós temos um braquete policarbonato, não é um braquete que eu acho ruim, tá? A gente só tem que entender, cada material tem suas limitações. Então, o Cristal 3D, minha filha usou, né? Então, era um braquete bem grande. Slim Clear, né? Que depois melhorou um pouquinho, mas também um braquete policarbonato. Então, assim, o paciente, quando vai usar um determinado acessório, determinado remédio, uma determinada ferramenta, queridos, é obrigatório, estava aberto aqui até é obrigatório que ele tenha cuidado, tá? Então, ela vai usar o aparelho metálico. Aí você já pode comer alimentos mais duros. Ah, gente, pelo amor de Deus, cuidado para não estragar o que não é para estragar, tá? Então, por isso que a gente tem que ter conhecimento. Quem usa aparelho fixo não come coisa dura, ponto. Se comer e quebrar, vai recolar. Se recolar, tem o custo da peça e do serviço, pronto. Agora, não pode ser 5, 3, 15, 20, tá? O Damon aqui era R$ 175 uma peça, tá? Então, assim, se é tudo barato, não tem valor, o paciente vem... E aí, o que acontece? Ele vem e quebra, ó, você está perdendo seu tempo. Então, você vai pagar hoje a parcela do tratamento, vai atrasar o tratamento, e tudo isso é ruim, tá? Então, beleza. Entendemos, então, com a relação dos braquetes. Vamos lá para o cara bacana. Isso aqui é importante. Até meio-dia nós terminamos ele, então. Batente. Então, nós temos vários nomes, tá? Build Up, Byte Ramp, Byte Turbo, Byte Guide, tá? Mas chamamos, então, de batente. Não é bolinha de resina, tá? Então, podemos colocar os batentes em qualquer dente de acordo com a mecânica. Então, são acessórios
adotados na mecânica do braquete aldo-delicado, podendo ser usado também na mecânica convencional, depois que se aprende a necessidade dela, tá? Então, podendo auxiliar ou até mesmo potencializar uma mecânica ortodôntica, tá? Então, bora lá. O que é o batente? Vamos ter perguntas aí, eu vou responder para vocês as 10 perguntas. Vamos lá? Então, o batente ele é muito interessante, que ele veio lá do sistema das pistas de planas, lá do Bionator, que é muito legal, a desoclusão para proporcionar uma força com liberdade, tá? Então, o batente, aqui está um exemplo, né? Um levante oclusal é uma estrutura que vai somar, então, ao dente uma quantidade, então, de volume que, assim, eu não posso colocar batente em todo mundo. O batente vai ser em um determinado dente, ou um ou dois, três dentes, para que outros dentes se beneficiem, ou aquele dente com batente tenha uma resultante, tá? Então, como nós falamos, né? A gente trabalha o Bionator, que é o aparelho ortopédico funcional, e eu gosto mais desse aparelho, para o tratamento de classe 2, que nós temos que ter um guia anterior. Então, normalmente, no classe 2, vamos lá, classe 2, guarda essa palavra. Normalmente, no classe 2, o batente tem que estar na região anterior para manter o guia da mandíbula posicionada, o paciente fica com a mandíbula lá na frente, e a gente desgasta a resina posterior para que haja uma extrusão e uma inclinação dos dentes na correção da classe 2, tá? É muito interessante e é um aparelho usado em indivíduos em crescimento. Professor, o Bionator estimula crescimento? Nos trabalhos mostram que tem paciente que não teve alteração do crescimento, tá? Então, ele é bem-vindo no paciente em crescimento e ele vai trazer um efeito muito mais dentoalveolar do que crescimento. Então, num indivíduo em crescimento, eu tenho o crescimento, que é bom, e mais o aparelho gerando alteração dentoalveolar. Tudo bem? Então, muito bom. Isso chama princípio diferencial de Harvard, que é esse processo de extrusão, inclinação dos dentes e correção da classe 2. Maravilha. E depois entra com fixo, obviamente, tá? Então, nada de novidade, mas incorporaram isso, muito legal, dentro dos braquetes, né? Olha lá, né? O paciente classe 2 sendo trabalhado, e no tratamento com alinhador também, a Invisalign foi lá e colocou os batentes, muito legal também, o Bite Ramp, tá? Então, no alinhador, no caso do batente, é chamado no Invisalign o Bite Ramp, também para auxiliar na desoclusão, e o que a gente faz de diferença no autoligável é não esperar o dente vir, é usar o elástico precoce, tá? Então, no caso da biomecânica, da ortopedia funcional dos maxilares, a desoclusão vai acontecer e o movimento vai ser fisiológico, vai instruir lentamente. Por isso que um paciente classe 2 que a gente está usando o Bionator é um ano e meio, né, com o aparelho. Tudo bem, queridos? Tá? Então, pode ser auxiliado, né, pode ser feito com o auxílio da resina, então fotopolimerizável, ou pode ser aquele comprado pronto. Eu não uso mais o pronto há muito tempo, tá? Então a Morelli tem lá o Bite Guide pronto de metal. Por que eu não uso? Porque ele tem um tamanho único, né? Não se altera. E por ser metálico, pode haver o risco de desgastar o dente de baixo. A resina, que é mais, vamos, friável em relação ao dente, então ela acaba desgastando com o tempo, tá? Então tá aí, ó, colamos o batente no paciente, aí o batente, né, então de tamanhos diferentes, lembrando, né, o tamanho do batente deve ser proporcional ao tamanho da sua necessidade, que a gente chama de overjet. Então aqui a gente está vendo um colega nosso lá de Rio Preto, o Marcelo Almeida, que ele comprou lá o batente metálico, mas ficou pequeno, falou, Fer, o dente não está batendo aqui no batente, ele está quente. Eu falei, acrescenta resina, tá? Então, ele acrescentou resina, deixou ele mais volumoso e, com isso, teve a eficiência dele. Nós temos também os mini moldes, tá? Comprei, testei, não gostei, não uso, tá? E uma coisa interessante, vocês vão entender aonde o batente deve ser realizado. Essa imagem está bem legal, tá? Então, o batente, normalmente, é mais próximo da incisal, não é lá em cima, tá? O paciente tem sobremordida, você põe o batente, ele toca aqui, não serviu para nada. O batente tem sobremordida, o teu batente está aqui embaixo. 1 a 2 milímetros da borda incisal. Ele vai fechar e vai tocar aqui, tá? Então, a gente tem mini moldes, tem bastante estruturas, né, que fazem o Bite Ramp, botões, braquetes. Então, tem umas coisas bem legais aí. Então, que vocês podem construir junto com esses mini moldes, tá? Então, isso aí vocês acham aí um produto importado, pode ser que vocês achem isso no AliExpress. A gente tem também, usei, achei até interessante, mas acabei não utilizando mais, poderia usar mais, tá?
Então, a gente tem aí, né, os mini moldes que fazem aí stops, que fazem um monte de coisa, tá? Então, como colar? Então, você põe resina dentro do mini molde, leva até a boca, por ele ser transparente, o fotopolimerizador polimeriza, então você faz a mesma situação, condiciona o dente, tá? Você pode deixar, né, condicionado o dente, leva até a posição, polimeriza. Então, ele vai, na hora ele sai, como se fosse, lembra muito isso aqui? Lembra um attachment, tá? Então, esse aqui por isso que é chamado de mini molde. O attachment nada mais é do que uma placa cheia de mini moldes, né? Então, você pode deixar pronto, e aí você cola ele ou não, ou você põe na boca na hora. A confecção do batente. Então, normalmente, a gente usa resinas normais, resinas de uso normais. Você pode, se quiser, para saber, lá no fundo, eu não tiro mais com broca, hoje eu tiro só com a Zat, tem um alicate de tirar resina que é legal, e aqui, o que eu mais gosto, e aí a Zat não tem, é o alicate em que a ponta tem vidia, tá? Porque aí ele raspa mesmo, ele consegue pegar a resina e, pumba, tirar inteira, tá? Então, nós estamos vendo aí que você pode pigmentar, colocar purpurina, fazer o que você quiser, e cores do jeito que você quiser, tudo bem? Então, como nós vamos colocar o batente? E agora, prof? Então, ótimo. O batente na região anterior, ele tem que ter um posicionamento, uma altura e um volume. Anotem isso, tá? Então, aqui nós vamos ver, então, a gente posicionando o batente. Então, eu pego a pinça clínica, ponho resina, verifico o tamanho do overjet, claro, né? Então, o overjet é grande, resina é grande. Pus nas costas da pinça clínica, raspo ali no dente, venho com um algodãozinho ou com um microbrush embebido em prime, e agora eu vou acertar a altura. Ideal é que ele tenha um bom volume que preencha toda a face palatina. Se ele for pequenininho, pode acontecer às vezes de você morder e ele, pumba, descolar, tá? Passa o fio dental, às vezes acontece, né, de você fazer 2 batentes um do lado do outro e ele acabar soltando. Isso grudando um com o outro, perdão, né? Isso é ruim, né? O paciente vai achar ruim, né? Então, passe um fio dental antes de polimerizar, passa uma instrumental ali. Mas lembrem, o que a gente pode fazer, por exemplo, aqui? Os 2 batentes estão feitos ao mesmo tempo. Uma dica clínica aqui importante para vocês. Faça um, verifique a altura, vem fechando a boca. Então, assim, como que é o processo? Pede para o paciente fechar a boca, protrui o dente, ou morde normal e verifica a altura que ele está, tá? Aí você faz um batente só, polimeriza e pede para ele morder. Opa, será que tá bom a altura? Tá? Aí você vai e faz o outro, tá? Aqui, no caso, fizemos os 2 ao mesmo tempo, tá? Polimerizamos um lado e o outro, e aí o batente está pronto, tá? O bom de usar o microbrush é que ele fica ali, olha ali, ó, o paciente morde, ele abre a mordida. O que ele está usando? Sistema autoligado, com braquete Edgewise e biomecânica de alças para retração. Isso é um ortodontista raiz que usa a sua habilidade para resolver o problema o mais rápido possível, tá? Então, ótimo. A gente está vendo aqui. E a remoção disso aqui, como que faz? Com cuidado, a gente pega ali, ó, o saca-banda, o saca-resina, posiciona no lugar, lá na base. Então, cuidado para não pegar a coroa vestibular, pode quebrar o dente, tá? Apertou, olha lá, soltou a resina, parece um dente, né? Tá? Então, a remoção é simples, não colorimos mais ele, tá? Indicações, bora lá, vamos entender, então, o batente. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque o batente vai receber mais força. Então, eu tenho que tomar cuidado com dente fragilizado, com lesão, periodonto comprometido, reabsorção ou fraturas, né? E perda óssea. Então, ele tem que estar periodontalmente bem, cara. Imagina colocar batente nessas estruturas, nesses dentes que já estão comprometidos, tá? Então, muito bem, entendemos isso aí, tá? Outra condição, então, o tamanho do batente para o uso, então, do elástico. O batente tem uma relação de desoclusão. Com isso, abre mordida e entra o elástico para a mecânica. Então, batentes pequenos geram ausência de contato. Você fez batente para quê? Para ser um acessório espiritual, um acessório de pressão emocional, um acessório de, tá aí, hein, beleza, colocamos uma estrutura. Não, ele tem que ter função física, tocar a borda incisal no batente e levantar a mordida. Por isso que eu falo que ele é colocado na borda incisal, não 0, assim que é ruim. 1 milímetro para dentro, eu já tenho a altura do batente. Beleza, queridos? Então, bora lá, muito bem.
Então, ótimo, temos aí, então, como eu falei para vocês, a atenção de um batente pequeno, né? Ó, então, aqui, o paciente, de um lado, não está tocando de jeito nenhum, e a hora que ele encaixou a mandíbula, aí que desencaixou total. Aí você larga ele lá, o que vai acontecer? Olha que coisa interessante. A vestibular do incisivo inferior vai tocar na parte interna do batente, não na oclusal, mas atrás dele. E nesse atrás dele vai empurrar o incisivo para vestibular, vai empurrar os incisivos inferiores para trás e você nunca conserta tua classe 2, para piorar, né? Olha lá, o paciente acabou quebrando alguns braquetes e aí classe 2 aumenta. Tudo bem? Importantíssimo que a gente entenda, então, e já entendemos, sem dúvida. Se alguém tiver alguma dúvida, queridos, me parem, qualquer momento perguntem aí, tá? Então, como eu falei, o cuidado na remoção da resina, para não ter risco de fraturar, de machucar o paciente ali, tá? Então, sempre, vamos lá, verifique o tipo de mordida. Então, o paciente tem mordida aberta anterior, aonde que é indicado? Posterior. Paciente tem mordida profunda, onde é indicado? Anterior e incisivos. Tudo bem, queridos? Paciente tem mordida cruzada. Se quiser, aí verifica, região anterior ou posterior, você pode levantar, isso favorece. Mas dá para corrigir uma mordida cruzada sem batente? Sim. Dá para corrigir uma mordida aberta sem batente? Sim. Dá para corrigir uma sobremordida sem batente? Mais ou menos. Porque aí você tem que fazer reversão de curva, dobra, arco de intrusão de Hicks, CIA, mini implante para intruir. Então, começa a ficar mais complicado. O batente é mais uma escolha, tá? É uma ferramenta, beleza? Na classe 2, nem fala. Hoje, minha regra para tratar uma classe 2, quando eu não quero usar mini implante, é batente elástico, acabou, e fio de Naitai por longo tempo, tá? Então, verifique o tamanho do overbite, verifique o tamanho do overjet e verifique a relação da desoclusão, beleza? Sem problema nenhum, tiramos foto, criamos, então, uma rotina para vocês entenderem, tá? Então, assim, por isso que a gente fala, essa aula era importante, que a Adri pedia, demais, né? Então, assim, batente, tá? Onde eu ponho o batente, professor? Aí eu pergunto, que maloclusão que ele tem? Aí ele tem classe 2, então põe na região anterior, mas tem uma vírgula, qual que é o tamanho do overbite do overjet? Entenderam? Tá? Então, ótimo. Então, o batente, o build-up, bite turbo e o que vocês quiserem colocar, então, eles servem para quê? Para possibilidade de eu colar o braquete inferior, para evitar, então, descolagens do paciente tocar o dente de cima no braquete, e aí ele toca, então, na resina, tudo bem? Evitar o desgaste, então, de dentes. Olha aqui, ó, o paciente tem sobremordida, né? E aí, esse contato do dente superior com o inferior, olha lá, desgastou o lateral, tanto um lado como o outro. Não desgastou, não quebrou, né, o braquete, mas desgastou. Então, por isso que a gente fala, por isso que eu nunca gostei muito de usar aquele braquete, aquele acessório colado, né, o bite guide de metal, porque ele pode desgastar o dente, beleza? Ali, né? Então, infelizmente, aqui, ó, então o paciente vai usar elástico e nesse prazo, é claro, infelizmente vai acabar desgastando o dente, se não descolar, né? Então, a gente pode colocar o batente, olha que coisa incrível, onde está o batente? Aquela história, né? Onde está o Wally? O batente está no canino, tá? O que vai acontecer? E olha que imagem linda, olha que sequência legal que eu montei para vocês. Então, a vantagem do elástico é que ele vai extruir, então o batente, imagina, eu vou colocar elástico classe 2, e aí não tem batente, o dente não vai extruir, vai ser difícil, extrui um pouco, a mordida volta, extrui um pouco, a mordida volta, aí fica nessa enrolação, tá? Então, a vantagem incrível, incrível que o batente tem, ó, lá no meu incisivo, vou colocar aqui em tamanho maior até o final, isso. Então, assim, ó, nesse caso, o overjet era grande, eu não conseguia colocar o batente, e lá no segundo molar estava pequenininho o segundo molar, então não daria certo. Então, o que nós fizemos? Optamos por um batente no canino, vocês estão vendo ele aqui, entramos com um elástico, tá? E esse elástico proporcionou a diminuição do overjet, que por sua vez, com a diminuição do overjet, e olha que lindo, ó, o molar destruiu, mas não fechou a mordida ainda. Então, muito legal. A gente vê essa estrutura de trabalho, que você está priorizando o planejamento. Olha, inicialmente, eu vou colocar no canino, ele vai instruir o incisivo, vai inclinar, instruir o molar, vai inclinar um pouquinho o incisivo, e com a diminuição do overjet, aí eu posso transferir lá para o incisivo e continuar com o meu elástico classe 2. E nesse caso, poderia ser um elástico até triangular, né? Então, muito legal, queridos. Ó, e a gente consegue ver a diferença, né, que eu falei para vocês do arco.
Então, a evolução do nivelamento vai passando o tempo, o arco vai nivelando e alinhando. Olha lá, ó, aumentou o calibre do arco. Então, olha que legal. Então, com isso, ó, fazendo um desenho, né, que a gente acabou fazendo aqui para vocês, ó, tá? Fazendo um desenho, a gente consegue entender a mudança exata que aconteceu com o arco durante o nivelamento e alinhamento. Muito bem, então o batente provisório nos auxiliando, então, na relação da abertura de mordida e, vamos dizer assim, privilegiando ou permitindo um movimento de extrusão e mesialização do molar. Esse movimento é exatamente o que o Bionator faria, queridos. E o Bionator vai inclinar dentes. Ele vai inclinar dente por quê? Porque ele faz força? Não, porque a musculatura está puxando a mandíbula de volta para o lugar. Se o paciente tirar o Bionator, a mandíbula volta para o lugar. Então, como ele está usando o Bionator, o que vai acontecer é que a mandíbula é mantida, a musculatura está puxando o dente para trás, o encaixe com o dente inclina o dente para trás. Tá? Perdão, os incisivos para frente, molares para mesial e os incisivos superiores para trás, lingualizando. Beleza? Seguindo, então, essas necessidades aqui, aí acabou, né? Aí o batente, cara, é obrigatório. Então, para tratamento da alteração sagital, ele é fantástico, tá? Então, para classe 2, eu diria para vocês, quer descruzar, quer não ter contato prematuro, e o alinhador é legal, porque o paciente já está desocluindo quando você usa um elástico, né? Porque a própria recobrimento do material ali do alinhador vai desocluir. Beleza, queridos? Então, muito bom. Entendemos esta relação dos batentes, tá? Então, aqui, ó, auxiliar na expansão. Pô, eu quero expandir com um arco aberto, mas a oclusão vai atrapalhar, então você faz um batente e faz a desoclusão, tá? Eu quero trabalhar com elástico classe 2, então nós já vimos algumas coisas aí, então nós vamos ver mais estruturas aí com o transcorrer da aula aqui, tá? Então a gente começa a entender, eu quero distalizar, então eu pus um batente no pré para distalizar o molar, eu quero lá, olha lá, o paciente tem uma mordida cruzada anterior negativa, então eu posso colocar o batente no incisivo inferior, o batente no pré. Então, tudo isso, queridos, é bom senso pensando exatamente na mecânica, tá? Então, tratamento da mordida aberta, tratamento da sobremordida. Lembrando que o batente é uma ferramenta desse monte que vocês estão aprendendo aqui, tá? De ações. Então, como que eu trato, então, um paciente classe 2 com sobremordida? Tudo bem? Batente na região anterior, então, elástico, classe 2, precoce, e stop para auxiliar na mecânica. Mas como que vai usar o stop? Calma, vai chegar ali, tá? À tarde a gente vai falar. Tudo bem, queridos? Então, e na mordida aberta? A gente coloca lá, né? Então, essa relação do batente lá no segundo molar ou no primeiro molar, ideal que seja segundo. Aí o que acontece? Vai ter intrusão. Gente, não dá para colocar o batente olhando para a cara do paciente. Tem que colocar ação. Então, batente mais elásticos, tá? O stop sendo ativo ou stop sendo, então, passivo. Beleza? Lá na região anterior e na região posterior. Posso colorir ou não, tá? Gosto de vocês, tá? Então, a gente consegue ver o batente aí na região anterior, o batente na região posterior, de acordo com a maloclusão que vocês querem trabalhar. Para mordida cruzada, mordida aberta. Muito legal, tá? Então, o que nós falamos, se eu quero trabalhar essa expansão, o batente é um mecanismo auxiliar para correção, então. Agora, um detalhe, viu, queridos? O batente, ele pode também ser colocado de forma assimétrica. Coloco só de um lado para instruir o outro com elástico. Então, assim, é uma criatividade muito, muito legal. O ortodontista tem que ser um artista, ele tem que não só ler o que o paciente tem, mas ele tem que resolver tudo que o paciente tem. Tá lá, ó. Então, colocamos um batente, porque sem o batente não dava para colar. Então, na primeira foto, dá para ver a colagem vai desgastar dentes, tá? Olha lá. E na segunda foto já colamos o batente, porque como que ela consegue fechar essa boca? Só tocando o batente nos incisivos. Aí a gente consegue trabalhar com mola, desocluiu, permitiu aí que a mola pudesse trabalhar desoclusão. Outra condição, nós vamos ver também essa possibilidade. Isso aqui para mim é obrigação, tá? Se eu vou trabalhar mesializando molar, distalizando molar, o batente é muito, muito, muito bem-vindo, porque, mais uma vez, né, ele também libera a oclusão, o que permite a mudança mais simples da movimentação, tá? Então, muito bom, ali, ó, distalizando, mesializando, tá? Então, corrigindo uma classe 2. Então, o efeito imediato do batente, ele já vai abrir a mordida. Então, se eu ficar colando o batente, ficar olhando, vai até corrigir sobre a mordida, vai até
corrigir aquela mordida aberta posterior, mas eu não quero corrigir só isso. Às vezes eu tenho uma mordida cruzada, às vezes eu tenho uma classe 2, né? Olha quem tá aqui, ó. Oi, Pretinha. Olha lá, já tomou banho, já, pum, abriu a porta aqui, ó. Então, muito bem. Então, a gente passa a entender, né, essas estruturas. Então, sobre a mordida, onde eu tenho que pôr região anterior, né? Sobre a mordida, onde eu tenho que pôr região anterior, mas espera aí, tem classe 2 também. Então, batente mais elástico classe 2. Tudo bem? Olha lá, o batente mais elástico classe 2, aqui um elástico triangular para auxiliar na mecânica. Lembrando, né, o paciente tem que usar. Se ele não usar, não vai, tá? Olha lá, o batente, então, o paciente tinha uma grande sobremordida, nós optamos em colocar um sobrearco no arco inferior, olha lá que legal. Então, é uma das formas de você corrigir a sobremordida. E aí, intruiu, legal, olha que lindo, ó, vamos lá. Intruiu, tá, mas ainda assim o canino tocava. Então, é importante que nós tenhamos uma habilidade para tratar casos diferentes. Então, o overjet, aí você fala, professor, como você põe batente nesse incisivo? Não vai dar. Ou eu ponho o batente no canino, mas, putz, não dá também. De um lado dá, do outro não. Então, eu vou provisoriamente pôr o batente no molar, enquanto me permite fazer o alinhamento e nivelamento. Vocês estão vendo que a higiene era realmente extremamente precária. Vocês estão vendo aqui um braquete da Orthometric, que era a cópia do braquete Smart Clip, então um braquete que teve bastante dificuldade aí, né, para a gente se adaptar. Aí nivelando e alinhando, olha que bacana, né? O batente lá em posição, aí se for o caso, muda o tamanho do batente, ela mudou até a cor, né? Estou nivelando e alinhando, mudamos o batente do paciente. Olha lá, ó. Aí por problemas com o braquete, descolei tudo, né? Imagina, né? Por isso que eu falo, para chegar aqui, gente, eu estou encurtando a vida de vocês uns 100 mil metros, né? 100 mil quilômetros, porque vocês não precisam colar, eu diria, não colhem, né? Braquete ruim, coisa que eu falo, isso é ruim, eu não uso. Não tem mais no mercado, mas se tivesse, eu falaria, não cola nesse braquete horrível, não. Tirei todo mundo, não tinha reposição, recolamos, entramos então agora, né, estamos usando um orthometric no arco inferior e um orthometric autoligável. E uma história, né, contando, e aí, o que o orthometric fez? Eu falo que é tão interessante de ver empresas sérias, né? Então, elas viram que o braquete teve muita rejeição, muito problema, o que eles fizeram? Ó, o braquete que você tiver, devolve, que a gente dá um outro braquete. Então, eu achei isso muito justo, né? Então, achei muito legal a ação que a Orthometric fez, bem legal. Então, nós estamos aí, ó, tirou o batente do fundo? Não, o batente do fundo está lá. Isso que eu mostro para vocês, se o batente for colocado em área errada, aqui já é hora de botar o batente na região anterior. Vocês estão vendo que ele não está corrigindo a sobremordida? Quem vai corrigir a sobremordida aqui, ou é a reversão da curva, ou é o sobrearco que está sendo usado e amarrado na linha média, tá? Então, ideal, quem aprendeu a trabalhar com um sistema autoligado, põe o batente na região anterior. Aqui a gente não colocou. Então, nós estamos vendo, ó, que briga. Dobra superior, geometria 5, né? Fazendo uma dobra em V para intruir, revertendo o arco inferior com um Bowflex, aquele fio australiano, você vê que ele é mais dourado. Então, eu diria, vamos fazer simples, olha que autoligado simples, vamos colocar um batente na região anterior, mas tem uma vírgula aqui. A hora que você coloca, nem todo paciente deixa, nem todo paciente fica feliz e vai pedir para arrancar. Aí você fala, então vamos para outro caminho, você vai ter o custo X para outro caminho. Tá? Mini implante, aí o que vocês quiserem fazer, olha lá, estou revertendo a curva, que não é uma ação comum no meu dia a dia, estou revertendo a curva para terminar o tratamento do paciente e incorporamos também o batente na região anterior, um batente pequeno. Olhem lá, fazendo dobras, finalizando, usando elástico. A higiene do paciente, vocês estão vendo que é bem precária, tá? Usando elástico, fechando os espaços, linha média bonita, terminando o tratamento do Joãozinho aqui, tá lá, bonito, bem legal, sobremordida, mas não esquecendo, a sobremordida tem uma enorme 99% de chance de recidiva, né? Ruim, né? Tudo bem, queridos? Então, aqui a gente passou a entender essa estrutura aí dos batentes, tá? Então, onde colocar, resumir bem simples para vocês entenderem, tá? Então, dúvidas aí? 15 para meio-dia. Vamos até meio-dia, temos um pouquinho, então eu quero abrir aqui para vocês, para eu poder tirar as dúvidas de vocês, tá? Senão, a gente já dá uma aceleradinha aqui para outra estrutura aqui, ó. Então, dúvidas, meninas? Tudo bem? Belezinha? Então, ó,
Em resumo, o batente é usado na região anterior quando tem sobremordida, para ajudar a descruzar, e posterior quando tem mordida aberta. Beleza? Entendemos isso. Tá aqui uma imagem bem legal mostrando, né, que o batente também, como eu mostrei para vocês, também é usado no autoligável. Só que assim, o dente posterior no planejamento, quando tem batente, ele vai ter o objetivo de destruir. Só que você vai ficar esperando o alinhador fazer. Então nós criamos uma técnica que vocês nunca mais vão esquecer, a técnica chamada nos alinhadores de técnica Buzz Lightyear, tá? Então, para nunca mais esquecer, então eu faço mais movimentos iguais para ajudar que aconteça. Que a Buzz Lightyear, o que ele fala? Para o alto e para avante, para cima e para, né? Então, o que seria iguais, tá? Então, peraí, se eu estou usando o alinhador para extruir, eu não posso pôr um elástico e extruir também, ganhar tempo? Então, técnica Buzz Lightyear, faça o máximo possível de forças suaves e antecipe o resultado. Então, aqui, vocês entenderam aqui essa estrutura, né? Então, para que nós vamos usar? O que eu mais uso, então, classe 2, sobremordida, junto com a mecânica, é o que eu mais uso surreal, tá bom? Então, o batente ele tem o objetivo, então, de dar liberdade para a movimentação, com a palavra depois, induzida. Então, o elástico vai fazer esta movimentação, tá? O batente permite e o elástico faz a mudança. Beleza, queridos? Importante? Nem fala, importantíssimo. E aqui um exemplo só, né? Então, a gente está vendo um paciente meu que a gente trabalhou no sistema convencional, isso outro dia, né? Então, alguns, em 2004, tem gente, não, tem gente que quase nasceu aí, né? 2003, né, Dri? E se vocês, Fernanda, não sei, né? Então, olha lá, o 2003, montamos o aparelho, mês 5, aí começa assim, doutor, o senhor não vai colar embaixo? Não dá. Não dá, doutor, o senhor não vai colar embaixo? Não dá. Aí passou um ano, doutor, o senhor não vai colar embaixo? Ah, me cansou. Vamos colar, vai. Aí o que você faz? Cola lá embaixo, o molar e o pré dá para colar normal, e os incisivos você cola lá embaixo. Aí o que acontece? Você cria a sobremordida e você cria a relação, então, de curva de SPI. Meu Deus, que baita prejuízo, né? Então, horrível, tá? Muito ruim. Então, entendemos como colar, mostramos para vocês como fazer a colagem, como fazer a remoção, entenderam os dois aí, tá? E aí, vamos então, nós temos uns minutinhos, vamos falar sobre a colagem Smile Art, né? O que é o Smile Art? É o arco do sorriso. Então, esse autor chamado Tom Pitts, né? Thomas Pitts, então eles criaram uma condição que se preocupa mais pensando nessa relação de estética, né, de facetas, de lente de contato, que está produzindo um volume maior da incisal, pensando também no envelhecimento do paciente, eles preconizaram uma colagem, tá? Então, criaram uma tabela, então, a gente colocou essa tabela, colocando o canino como chave de medida. No Edgewise, mede-se o pré, divide ao meio, põe menos meio mais meio, tá? No MBT, você verifica o centro das coroas e joga numa tabela e escolhe a linha. E já no Smile Art, então no Thomas Pitt, o que acontece? O incisivo central e lateral vão ser guiados na altura de acordo com o canino. Então, como se faz? Mede-se o canino, e a partir da medida do canino, o incisivo lateral é a mesma medida do canino, e o central em torno de meio a 1 milímetro a mais que o canino. Então, o incisivo mais baixo, o lateral mais baixo, e o canino não chamando tanta atenção na colagem, né? Então, a colagem do canino acaba sendo a referência para se ter um nivelamento e alinhamento mais bonito. Imagina quem faz estética, é a mesma coisa, né? Então, na estética, o canino não destaca-se tanto, né? Então, bastante importante, bem legal. Então, como que é, professor? Mediu o canino, dividiu ao meio, achou 6, você vai colar o lateral 6. E o central, 7. Então, essa tabela aqui, então, depois me peçam, eu envio para vocês a tabela de colagem. Professor, você usa essa tabela? Eu não, tá? Eu verifico o sorriso, penso no que eu quero fazer e fazemos um movimento, sem problema nenhum. Aqui, sem querer, uma paciente que nós fizemos uma colagem e teve essa diferença bem legal com relação ao sorriso. Então, vamos olhar lá. Ela tinha uma curva, né, um sorriso revertido, e a gente consegue ver bem legal aqui a diferença da colagem que destaca menos o canino e a colagem que destaca mais o canino. Olha lá, ó. De um lado, a gente tem molar e canino na mesma altura, do outro lado, nós temos uma linha
colagens. Na colagem acabou tendo o erro, na verdade, deste lado esquerdo ficou mais bonito. Então, o canino incisivo lateral, mesma altura, e o central um pouco mais alto. Tudo bem, queridos? Muito legal, uma forma da gente entender mais um item importante. Arcos ortodônticos. Os fios ortodônticos, dá tempo? Dá, 10 para meio-dia. Então, vamos lá. Nós colocamos lá no nosso livro um tópico, né, só sobre arcos. Então, muito legal. Meio-dia a gente termina aqui, viu, amor? Então, muito bem. Então, a gente hoje trabalha, né, já há algum tempo, não no autoligável, mas em todo o sistema, mas é interessante explicar para o paciente e criar essa diferenciação. Então, a vantagem de trabalhar com os fios termoativados é que ele libera uma força mais suave, ele também fadiga, ele também amassa. Você vai precisar, às vezes, trocar, né? O 10, o 12 e o 14 são fios que amassam muito, que fadigam e não voltam mais. Então, você vai ter que trocar. O paciente veio, está amassado, tira o 12 e põe outro 12, tá? Quando que a gente usa o 12? Quando o paciente tem algumas características. Vamos olhar aqui? A Morelli fez um caderno incrível para nós, brasileiros, tá? Que é muito legal. Então, isso valoriza mais a sua mão de obra, valoriza mais a sua comunicação com o paciente e faz o valor melhorar e aumentar, o preço também, tá? Então, vai ser trabalhado os fios, então, de flexibilidade maior para ação junto com os elásticos. Então, uma coisa que o sistema autoligado tem é não se preocupe em trocar fio, não se preocupe em correr com os fios de Naitai, porque o fio está te dando a permissão para que o elástico mova o dente. Fios calibrosos dificultam a movimentação de inclinação. Quando eu quero que movimente, eu preciso ter liberdade, tá? Então, nós vamos trabalhar arcos termos ativados, tá? E, claro, ter, então, o somatório junto com as características do braquete, que é o que nós falamos. Então, olha que legal. O fio 27 graus, ele é um fio bem flexível em temperaturas menores do que 27 graus. Ele não atinge a sua total flexibilidade, tá? No caso, temos, então, de escolha 27, 35, 40, 37, tá? Então, temos várias escolhas. Então, a Morelli fez esse caderninho incrível, muito legal. Você pode colar, então, uma sugestão, uma dica que eu dou para vocês, colhem aí o nome do paciente, crie um kit, põe numa caixinha, monta um visual, cria um branding. O alinhador trouxe isso para a gente, né? A possibilidade de transformar aquele material, né? Então, aqui com o meu alinhador, né? Aquele material transparente, que muitos chamam de plástico, em um aparelho com alto valor agregado. Então, façam isso. Então, nós estamos vendo no caderno da Morelli, então comprem o caderninho da Morelli para todos os dispositivos que vocês forem trabalhar com autoligáveis, tá? Para gerar mais valor. Então, aqui algumas características, então, aquecimento excessivo no isqueiro vai destemperar, esforço excessivo, grandes distâncias dos braquetes podem fraturar, né? Dobras acentuadas, especialmente em cantos vivos, pode ser que não aconteçam, né? Então, pode gerar fratura. Então, essa coisa de voltar, você pode fraturar, tá? Então, presença de flúor pode gerar alguma corrosão, então, mas características normal, contém o níquel, tudo bem? Então, bem legal, bem tranquilo. E aí, ele coloca lá uma legenda. Então, o quadradinho azul, o quadradinho verde o círculozinho e a porcentagem vão trazer algumas características para nós. Quadradinho azul, força vestibular lingual. Quadradinho verde, força oclusal e cervical. E essa porcentagem é a leitura de torque. Lembrando, mais uma vez, bonito, mas a literatura fala que isso não vai acontecer. Tudo bem? Então, começa a ter uma leitura, mas quanto vai chegar? Depende do paciente, depende da posição do paciente. É um conjunto de condições que não é só o braquete nem o fio, tá? Então, aqui o asterisco mostrando aí, né, ensaios de deflexão em 3 milímetros, conforme o ISO que seguiram, tá? E 100% corresponde 100% corresponde a nenhuma folga entre o fio e o slot, tá? Então, 0% de giro livre. Então, travou ali. Então, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, o braquete e o fio, mesmo com 100%, a gente não trabalha mais esse 100%, a gente trabalha parte disso, então ele vai mostrar essa porcentagem, já tem uma leitura de torque. Bem legal? Vamos vendo lá. Então, tá. No fio redondo, então tá colocado ali um fio 14, tá? Gerando uma força, então, um azulzinho, gerando uma força bem suave, 40 gramas de força, tá? Então, início de tratamentos leves. Que fio que está sendo usado, então, o 14. O legal é que a gente tem também nesse kit
o 10 e o 12. Bem legal também, tá? Então, vocês têm aqui uma leitura de toda a estrutura. Então, uma sequência de fios 14, 10, 12, 14, 16, 16 por 22, 16, 16 por 22, então, 16 por 16, 17 por 25, 21 por 25, nunca uso. 19 por 25 aço, quase nunca uso, mas tenho usado retração. E o 17 por 25 de TMA, que a gente usa para as retrações, pequenas dobras, refinamento. Vocês já tiveram aula de fios lá atrás, tá? Então, falando em fios, tem uma coisa muito legal, que é a estrutura do Tandem Art. Então, a canaleta 22 por 30 permite que nos fios iniciais e mais finos, que você entre com um fio mais fino, mais flexível, e consiga, com isso, preencher mais essa canaleta, permitindo uma melhora no nivelamento e alinhamento. Tudo bem? Então, Tandem Art. Então, nós vamos criar aqui uma regrinha aqui de sequência de fios para vocês entenderem essa otimização que foi criada pelo sistema autoligado, tá? Então, Tandem Art é uma possibilidade de colocar 2 arcos na mesma canaleta, fios flexíveis desde o início, para não gerar dor para o paciente. O que é legal de tudo isso? O paciente sente dor? Não, que são 2 fios termoativados fininhos. Senhor, posso fazer isso no convencional? Tudo que vocês estão aprendendo no sistema autoligado pode ser levado para o braquete de borrachinha, tá? Então, escolhas. Beleza, queridos? Muito bem, uma dica bastante importante. Bem legal, tá? Então, tirem foto aqui, ó. Vamos lá? Muito bem, muito bem. Então, aqui, uma sequência média para quem gosta de seguir uma regra aí, uma receita de bolo, tá? Vai, gente, adiantamos bastante a aula de vocês. Isso aqui era para estar à tarde, tá? Então, a sequência seria 14 Naitai no início, que vai ficar aí 2, 3, 4, 5 meses. Um 14 mais 14, que vai ficar junto com o 14 mais uns 3, 4, 5 meses. Então, às vezes eu vou ficar um ano com o mesmo sequência de arcos, 14, e o elástico fazendo a correção. Tudo bem, queridos? Então, enquanto ele está nivelando, alinhando, eu estou usando o elástico que me permite essa movimentação. E depois, se precisar, tiver extração ou tiver espaço, nós vamos para os fios de TMA com alça, ou nós vamos para o 19 por 25, que a gente quase não usa mais, tá? E na hora de intercuspidar, posso usar um 16, que é mais flexível, um 17 por 25 ou um braided de 19 por 25. Quase não usamos o braided, vamos para o 17 por 25 de TMA, ou mesmo o aço, ou às vezes segmentado sem fio nenhum, tá bom? Então, tirem foto aqui e lembrem, quanto maior o apinhamento, mais fino o fio e maior o tempo que o paciente vai ficar em relação àquele fio termoativado, tá? Então, muito legal. Aqui uma receita que a gente fez aqui para vocês terem. Então, vocês estão vendo, né, gente? Quanta informação, como o que parecia tão simples ficou mais simples ainda, mas muitas informações novas aí para vocês poderem entender, tá? Então, queridos, agora entramos para o cara mais importante do curso de ortodontia. Iremos fazer isso à tarde. Então, agora, 11h57. Eu vou parar a gravação. Bora. Se tiver dúvida, me perguntem, tá? Oi, Adri. O fio 16 por 16, eu achei que eu utilizava no autoligado. Eu nunca usei, só que tem na clínica que eu trabalho, e inclusive o doutor usa, só que eu não entendi ainda a função dele, nem nada do tipo. Até Olha, nessa aula eu ia aprender sobre ele. Isso, ele faz exatamente Ctrl+C, Ctrl+V ao 16 por 22. O 16 por 22 é muito, muito melhor que o 16 por 16, tá? Os fios quadrados, eles eram usados para a mecânica Ricketts, quando se usava o Eugiloy Blue, que era um fio de aço, com uma têmpera diferente, para fazer alças, tá? Tanto é que ali dentro tem um 19 por 25, tanto é que ali dentro tem um 21 por 25, tá? Então, são gostos pessoais do profissional. E aí, assim, se, né, alguém fala, não, 16 por 22 é melhor, 16 por 16 é melhor por isso, pede o artigo, e eu também quero ler esse artigo que eu não achei até hoje na minha vida, tá? Então, assim, os arcos retangulares, eles entram para melhorar o nivelamento, eles preenchem mais a canaleta. Então, o 16 por 16, ele vai ter um preenchimento menor, e ele vai gerar, no caso do paciente, um conforto melhor. Mas, pô, já estamos usando um fio
termoativado. Então, mesmo for termoativado, e o paciente, nossa, doutor, ai, doeu. Então, aí você entra com 16 por 16, já está ali na caixinha, tá? Então, o 22 do fio retangular, ele, 16 por 22, ele preenche mais a canaleta, tem mais acesso à face interna do braquete. O 16 por 16 tem menos acesso, tá? Mas, no fim, você não sabe se você usou o fio termoativado, se usou o fio convencional. Então, assim, não uso 16 por 16, ele sobra no meu kit, tá? E quando eu não tenho 16 por 22, eu pegaria ele, tá? Mas é a mesma coisa, não muda nada, é um arco de nivelamento, tá? E aí tem um detalhe, professor, eu estou usando o fio 16 na Itália. Eu tenho que fazer aquela sequência que isso quebrou, né? Eu tenho que pôr o 10? Não. Eu tenho que pôr o 12? Porque às vezes, não, eu prefiro sempre começar o tratamento pelo 10 na Itália. É gosto, tá? Então, assim, não é ciência, é gosto, é forma de trabalho, viu, Dri? Então, assim, eles vão mudar alguma coisa em absolutamente nada, tá? Então, usar o retangular, nesse caso, ou o quadrado, eles vão fazer a mesma função. Então, se você quiser que incorpore um pouco mais de torque, ideal já pular de um 16 redondo ou de um tandem art, né, 14 com 14. Professor, posso pular, então, do 14 direto para o 16 por 16 ou 16 por 22? Pode. Então, vai ter gente que gosta de criar uma receita assim. Saiu do tandem art, 14 mais 14, entra com 16 redondo, entra com 16 por 16. Então, eu vejo que, assim, tem vantagem de você seguir essa regra de trocas, porque nem todo paciente entende, porque nem todo dentista sabe explicar que nesta técnica eu não preciso mais ficar trocando o fio toda vez. E aí há um conflito. O paciente da Adriele, por ela ter uma cara jovem, e às vezes não convencê-lo, que a técnica não precisa trocar fio, porque tem paciente que fala, não vamos trocar fio, mas quando que você explica isso, queridos? Antes de escolher a técnica, não é, esse mês eu vou trocar o fio, que é um grande erro do ortodontista. Esse mês eu não troco o fio, ele vai, paguei, então, 330, 170, 280, só para vir aqui trocar a borrachinha, e outra, meu nem borrachinha tem, tá? Então, quando você escolhe a técnica, você descreve as características dela, olha, vantagem dela, termoativação do fio, tudo isso que nós estamos aprendendo, você coloca, tá? Então, a gente consegue pular arcos, a gente consegue te atender mais distante, a gente consegue atuar antecipadamente nas mecânicas. Então, só que aí, aqui a gente já começa a entender, e o Damon veio para a gente nisso, separar manutenção, que é esse palavrão desgraçado na nossa vida, de tratamento. Então, a parcela de tratamento, se você pagar no dia que você vier, você vai ter um preço. Se você pagar todo dia 12, dia 15, você cria uma data, tá? Todo dia 10, dia 20, para organizar a tua agenda financeira, e outra, favorecer o paciente também a ser pressionado a pagar. Porque a gente percebeu com o tempo, quando o paciente não vai, ele não paga. Só que o que nós, ortodontistas, criamos de possibilidade? Nenhuma. Então, aí entra isso, uma possibilidade dele se beneficiar, se não brigar com ele, e ganhar com isso. Então, troca-se o arco se quiser, ou não. Eu prefiro não trocar o arco. O tempo de cadeira, eu prefiro abrir, fechar a tampa, para não ter risco de juntar placa e travar a tampinha, ou às vezes abre tudo, joga uma água, faz um bochecho, põe um colutório, faz um bochecho, fecha a tampinha de novo. Tá, Adri? Então, imaginem comigo, vamos pensar comigo, o que 0,04 muda num fio. É quase microscópico, a gente não consegue mal ver, tá? A diferença de um fio para o outro. Então, não tem diferença, viu, Dri? Mas é gosto. Então, se você quiser introduzir uma sequência seguindo o caderninho, que a gente tem toque. Não, pelo amor de Deus, se tu seguir o caderninho vai dar azar, não vai andar, tá? Então, fios flexíveis, redondos e retangulares fazem a mesma coisa. O retangular inicia uma relação de torque, mas lembrando, o torque que o braquete tem não responde para o final do tratamento, tá? Então, bem legal. Beleza, Adri? Então, meninas, vamos... eu vou fechar, então, a aula aqui, tá? Vou parar aqui esse Google, tá? Google Meet, e a gente volta, então, 1h30, mais cedo. A gente adiantou alguns temas aqui, então, provavelmente, numa única série da aula à tarde, a gente termina... Nós tivemos 2 séries, né? Então, como foi? Das 8h30 às 10h30, das 10h30 agora meio-dia e pouquinho. Então, a gente volta 1h30, provavelmente, eu acho que 1h30, 3 horas da tarde a gente consegue terminar,
E aí vocês conseguem entender. Nós vamos entrar agora, queridos, ó, na parte mais importante que existe do autoligável, que é o elástico, apesar de vocês já saberem trabalhar bastante, tá? Então, posição, espessura, quando entrar, quais resultantes, tá? Então, nós vamos falar disso e vocês depois vão tirando foto, vai ter algumas receitinhas de bolo também em posicionamentos. Beleza, queridos? Então, ó, 1h30 em ponto, eu já começo e a gente dá seguimento à nossa estrutura aí. Vai entrar a parte mais importante, que é o elástico, mas como eu disse, vocês sabem trabalhar bem, mas vamos voltar 1h30. Tá bom, meninas? Então, um grande beijo, até já, já.